Fala galera, olha só, perder para o Altos, já estando classificado para a segunda fase da Copa do Nordeste, não é nenhum problema, até porque seria natural que o Sport utilizasse um time mesclado, um time misto, já está classificado e visando logicamente a estreia no Campeonato Brasileiro e consequentemente a final do Campeonato Pernambucano que acontece na próxima semana. Mas perder para o Altos da forma que perdeu é que o torcedor do esporte não admite e passa a ser realmente um fato inadmissível, até porque foram 7 mudanças, mas mudanças com jogadores que entram no decorrer de jogo e que dão conta do recado, e que desta vez nada fizeram. A gente vai contar a história do jogo Sport Altos para você pela Copa do Nordeste aqui no nosso canal, mas antes, deixa eu pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, ative os sininhos para as notificações, siga-nos nas redes sociais, o endereço é um só em todas as plataformas, o @multiplaypr. Vamos para o jogo? Vamos lá. O Sport nem começou atacando muito, tá? O Sport começou com aquele jogo meio truncado, tentou em algumas chances, em algumas oportunidades, mas a finalização acabou sendo ineficaz, até que aos 14 minutos do primeiro tempo, Kaique França derruba o atacante do Altos na área. O Jonatas vai para a cobrança do pênalti, bola para um lado, goleiro para o outro, 1-0 Altos do Piauí. Todo mundo poderia pensar que o jogo tá resolvido aqui, porque o Sport pode empatar, tem um elenco superior, valores individuais bem melhores do que a equipe do Altos, é bem verdade, mas não foi isso que aconteceu não. O Sport tropeçou nos próprios erros. Vide o zagueiro Antônio Carlos e o lateral de Plácido. Os dois atuando pelo lado defensivo direito do Sport Clube do Recife, foi justamente a mina de ouro da equipe do Altos, porque o time do Piauí só atacava por esse lado, porque era uma fragilidade enorme destes dois jogadores. O Antônio Carlos, sinceramente, não disse para que veio para o Sport Clube do Recife. Aliás, uma contratação caríssima e até agora não deu resultado. O Antônio Carlos não foi bem nas partidas que entrou com a camisa do Sport Clube do Recife. Aí o primeiro tempo termina com a possibilidade ainda de chance de gol de empate, mas nada, 0-0. Aí vem o segundo tempo, o auxiliar do Pepa, o Samuel Azevedo, que ficou no banco de reservas, muda a equipe e nada é resolvido, nada se resolve. Pelo contrário, o Sport continua pecando nas finalizações. Quando tem uma posse de bola interessante, carrega até o último terço de campo, mas na hora de finalizar, muito mal. Inclusive os atacantes que entraram ontem, até o Pablo mesmo, que todo jogo vem fazendo gol, começou de frente e não resolveu a parada. Como é que fica agora a matemática? O grupo B só deve jogar em junho. É daí que sai o adversário do Sport na próxima fase. Então, o Sport já está classificado, vai jogar na Ilha do Retiro as quartas de final da Copa do Nordeste, porém, vai esperar o seu adversário, que vai ser definido somente lá para o mês de junho, quando já estiver rolando o Mundial de Clubes. Hoje, como é que está a situação hoje do grupo B? Hoje o Sport poderia, melhor dizendo, enfrentar um dos 3 adversários que são os 3 primeiros do grupo. O Bahia tem 13 pontos, CSA e Ceará estão empatados com 10 pontos cada. Então, vai sair daí. Hoje seria o Ceará, se terminasse o Ceará na terceira colocação. Ceará que perdeu para o Bahia por 3-2 na Fonte Nova na última rodada. No jogo da quarta rodada. Era um jogo atrasado. O Bahia tem 2 jogos atrasados, pagou um. Esse jogo de ontem foi o da quarta rodada da Copa do Nordeste, ainda da primeira fase. Olha que até o calendário da CBF de vez em quando se atrapalha nesse regional. Então, vamos aguardar quem vai ser o adversário do Sport Clube do Recife. Mas daqui até lá, é possível fazer uma reflexão. O Sport gastou 57 milhões de reais investindo na aquisição de direitos econômicos de jogadores, em contratações, para facilitar o entendimento do torcedor. É o time ideal? O Sport, mesmo
para alguns, e eu até defendi que o Sport mesclasse contra o Altos, porque já estava classificado, e tem essa estreia sábado fora de casa contra o São Paulo, tem a final contra o Retrô na próxima quarta-feira na Ilha do Retiro, então seria natural que o Sport mesclasse o time ou entrasse com um time mais ou menos reserva. E foi o que aconteceu. Mas esses reservas, eles são titulares também. Nesse rodízio que o Pepa andou fazendo, e rodízio esse que eu discordo, só concordei em mesclar o time nesta partida porque já estava classificado, tem jogador aí que é titular do Pepa. E aí vem a reflexão. O Sport gastou essa fortuna para fazer esse elenco. Qual é o time titular do Sport para o brasileiro? O torcedor sabe? Não. Outra questão importante. Tem jogador aí que não está dando conta. Carlos Antônio não serve para esse time do Sport Clube do Recife. Ele destoa dos demais. E foi um jogador caro. Vai fazer o que com ele? Outra questão. Como é que o Pepa quer dar uma cara ao time titular do Sport nesse Campeonato Brasileiro, se esse time titular ninguém conhece? Porque foi rodízio o tempo todo. Rodízio no Campeonato Pernambucano, aliás, nem começou o Pernambucano com o time titular. Começou com o Sub-20, 3 rodadas. E aí, como estava perdendo na tabela de classificação, colocou o time titular entre aspas, que aí foi uma série de rodízios. Copa do Nordeste, rodízio. Copa do Brasil, rodízio e eliminação. Estou começando a ficar preocupado com o Sport Clube do Recife nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Vamos dar a cara a um time titular quando a Série A começar. Ok, esse time vai entrar desentrosado? Vejam a base dos adversários. Os adversários estão vindo de estaduais e estão vindo com a mesma base para começar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E o Sport? Qual é a base do Sport, do time titular? O torcedor sabe? É bom o Pepa ficar ligado, porque essa coisa do rodízio e usar o Campeonato Pernambucano de laboratório, ok, mas usar a Copa do Nordeste e Copa do Brasil como laboratório, isso não dá resultado. Isso nunca deu certo. Então, que o Sport se encontre logo nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, porque senão vai ficando para trás. Já tem o próprio Yuri Romão no começo da temporada disse, aliás, quando ele foi reeleito, o Sport vai ter um dos menores elencos da Série A do Campeonato Brasileiro. Já largaria atrás em relação aos valores, porque o Sport queria uma folha de 10 milhões de reais por mês. Já era bem abaixo do mercado de Série A. Mas não adianta nada contratar e gastar mais de 50 milhões de reais com contratações que não estão sendo eficazes ou que não estão servindo para o Sport Clube do Recife. É bom ficar ligado. Mais uma vez eu peço para você que se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações, fique ligado nas nossas redes sociais e acompanhe o dia a dia do seu clube. Estamos sempre atentos, sempre alerta aqui no Multiplay. Tchau, galera!